Hi galera, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo Van Gogh. Ele é meu artista favorito, não só pela obra, como pelas pinturas, nem pela técnica dele, mas também pela história de vida dele. Muitas pessoas até hoje ainda acham que o Van Gogh era louco. Analisando as cartas que ele mandava pro irmão, a vida que ele teve, né? A gente hoje em dia tem uma ideia de que talvez o Van Gogh fosse uma pessoa depressiva. Talvez isso faça com que eu me sinta mais próxima dele, porque eu, de certa forma, me identifico muito com Van Gogh. Sendo um pintor que eu admiro, que eu acho maravilhoso e que eu amo muito as obras dele, no vídeo de hoje eu decidi que eu tentaria fazer uma pintura do Van Gogh. Eu já fiz algumas outras, eu já fiz uma em tela, fiz uma em papel, né? A primeira que eu fiz em tela eu fiz com tinta PVA, porque quando eu não tinha as tintas que eu tenho hoje, né, que eu fui conquistando ao longo da minha vida artística, e eu ainda tenho muita coisa para conquistar, eu usava tinta PVA, que é aquela tinta de artesanato da Acrylex, e eu pintei uma tela usando aquela tinta, e eu amo aquela tela, ela tá guardada e eu tenho um apreço muito grande por ela. Eu já fiz os girassóis em giz pastel e hoje eu vou tentar fazer novamente uma outra pintura do Van Gogh em giz pastel também, só que vocês vão ver no decorrer do vídeo aí que eu tive que usar tinta óleo também, porque eu não tava conseguindo fazer as cores exatamente ali com o giz pastel da Pentel, que é o que eu uso. E tinha linhas muito finas também na peça, porque o quadro era muito maior do que o desenho que eu fiz. Eu fiz um desenho em tamanho A5, então eu queria, né, trazer ali os detalhes mesmo da peça do Van Gogh. Então eu tive que usar tinta óleo ali no decorrer ali da pintura, mas o meu intuito era fazer uma pintura em giz pastel e ficou ali uma mescla entre giz pastel e tinta óleo. E sim, a gente pode usar tinta óleo com giz pastel, não tem problema nenhum, né? São mídias ali meio parecidas, então não tem problema a gente usar. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de curtir o vídeo se você gostar e de me dizer aqui nos comentários quais outras pinturas eu posso tentar trazer. Estou pensando em trazer outros vídeos tentando fazer outros movimentos artísticos, né? Tipo impressionismo, surrealismo, cubismo, dentre outros, aí, renascentismo. E aí vocês me digam aqui nos comentários se vocês acham legal, se vocês querem que eu traga vídeos tentando recriar, não obras, tentar pintar no estilo do surrealismo e de outros movimentos artísticos. É isso, fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem. Eu vou começar, como sempre, pelo sketch, né, pelo desenho, usando uma sanguínea para poder fazer o sketch. Essa tela aí é a igreja de Anvers. Acho que é assim que fala, não sei. Enfim, foi bem complicado fazer esse sketch, porque eram formas, né? Só que a igreja, ela tem um formato assim, pelo menos na pintura do Van Gogh, ela tem um formato meio estranho em algumas partes. E aí ela é meio arredondada ali na frente, meio quadrada, e ela fica meio que em cima de um morrinho, né? Mas enfim, eu acho que até que eu consegui desenhar bem, mais ou menos aí, mas o importante em si não é nem o sketch, é a pintura, né? Mas o sketch é mesmo pra dar uma base pra gente conseguir saber onde é que vai pintar direitinho, porque no caso aí eu tô recriando uma obra, né? Não tô criando uma obra do nada, assim, eu tô recriando uma obra, então eu vou seguir ali o que eu estou vendo. Tendo ficado certo ou não, eu segui o que eu tava vendo ali, né? Enfim. Aí eu vou usar o giz pastel oleoso, né? Da Pentel. Eu passei o limpa-tipos ali pra suavizar ali as linhas, né? Aí eu comecei com um tom de amarelo claro, que se eu não me engano aí é o Naples Yellow. Depois eu vim com um tom de verde e eu fui cobrindo ali em volta do amarelo. Eu botei esse amarelo aí mais pra eu conseguir entender aonde ficavam os pontinhos amarelos que tinha na obra do Van Gogh. Teve um momento, depois eu fui pesquisar essa mesma referência em outras luzes, que eu percebi que ali perto do verde tinha azul,
que tinha uns empastos, né, de azul. Empastos é quando você deposita a tinta sobre a tela, não necessariamente você dá uma pincelada. Pode ser com uma espátula, com pincel, mas aí às vezes eu faço empasto com um giz também. Mas tinha uns empastos ali bem perto ali da parte de baixo ali da igreja, tinha os empastos azuis e eu não vi isso na referência que eu tava usando por causa da luz que tinha na referência. Então, é aquilo, né? A luz é muito importante. Às vezes ela pode clarear ou escurecer uma obra, ela pode estragar ou melhorar uma obra. Mas, enfim, eu não tinha visto uma referência com uma luz mais clara, né? Eu só vi depois, mas aí eu fiz dessa maneira. E se eu tivesse visto a referência com uma luz mais direta e eu conseguisse ver direitinho, eu teria colocado ali, teria sido até bem melhor pra mim, né? Porque aí eu nem talvez usaria tanto o verde, eu misturaria o giz azul com o giz amarelo, que aí faria um tom de verde. E aí eu usei ali embaixo um tom de marrom e usei o amarelo ocre e o ocre para poder fazer a estradinha ali. E do lado em volta ali, né, na grama, eu usei um tom de verde, bem meio musgo, e eu misturei com amarelo, porque o tom que eu queria não ficou... O tom que eu tinha não tinha ficado tão bom. E aí eu misturei e ficou no tom que eu queria. E aí vocês viram que eu fiz um empasto na parte direita ali embaixo, na parte esquerda ali embaixo, perto da mulher, eu fiz um empasto com o giz. Fiz um empasto com giz amarelo. Aí o que acontece? Eu comecei a pintar a igreja e eu tava vendo que não ia dar muito certo, porque eu não tava conseguindo fazer as partes brancas que tinham dividindo ali as cores. Que seria meio que o parapeito ali da, da, da igreja, né? E aí eu não tava conseguindo fazer. Aí eu decidi que eu ia pegar a tinta óleo, nesse caso aí eu usei a preta, eu nem precisaria ter usado a preta, eu poderia ter misturado a azul com até a de siena queimada, mas aí eu só pensei nisso depois. E aí eu comecei a fazer. Só que eu vi que ia da Beyblade, entendeu? Porque se eu pintasse as outras partes já tendo feito as linhas com tinta a óleo, se misturaria tudo e ia ficar uma boa de uma... Vocês entenderam, né? Aí o que eu fiz? Eu parei de usar a tinta a óleo e comecei a pintar as coisas ali, pintar a igreja, pra poder vir realmente com a tinta a óleo pra não cagar tudo ali que eu tinha feito. Então eu misturei um tom de yellow green, se eu não me engano é o tom que eu usei. E aí eu passei o yellow green e depois eu vim com um cinza bem mais claro pra poder misturar, né? Pra tinta ficar, pra cor, né, ficar parecida com o que tinha na referência. Eu pintei ali a janela de azul, né, porque a luz que tinha na referência escura era azul, e aí eu passei um pouco de preto por cima pra poder ficar um azul mais escuro, porque eu não tinha um azul que fosse do tom ali. E no resto eu fiz a mesmíssima coisa que eu fiz, né? E aí o que eu fiz? Como eu ia ter que passar a tinta a óleo nas linhas ali pra poder acentuar ali as linhas que tinham na obra do Van Gogh, eu peguei o giz azul e passei ele em volta da igreja e em volta ali das coisas ali que eu tinha pintado pra não borrocar minha obra toda, não borrocar minha pintura toda. Porque poderia, né, borrocar tudo. E aí eu deixei essa parte de cima aí, porque era a parte preta, mas depois eu pintei. Não precisava ter deixado, mas enfim. Aí eu já vim com a tinta a óleo, já ajeitando tudinho ali, fazendo todas as linhas certinhas, entendeu? Porque agora eu podia. E fiz as linhas e depois eu peguei mais tinta a óleo de outras cores pra realçar, porque eu achei que a cor não tava muito boa, a cor dessa pintura. E por isso que eu, né, acabei usando tinta a óleo. Poderia ter usado só tinta a óleo, né? Mas eu queria fazer com giz pastel. E aí eu fui tentar fazer com giz pastel até o final. Até que ficou legal, ficou uma mistura boa, assim. Eu gostei da mistura. Ficou uma mistura legal. Aí eu já
peguei as cores que eu ia usar. Eu botei ali branco de titânio, amarelo ocre, sap green e eu acho que foi o burn sienna, né, que é o terra de siena queimada, ou foi um outro marrom que nesse momento eu não vou lembrar. E aí eu fiz umas misturas de acordo ali mais ou menos com o que eu tava vendo ali na referência, e depois eu botei um tom de azul ali também, que se eu não me engano é um aftalo azul, se eu não me engano é isso. E aí eu fiz umas misturas ali meio louca pra conseguir fazer os detalhes da pintura e realçar a cor, né, das paredes ali, que eu achei que tava precisando, porque não tava muito parecido com a referência. Aí eu passei fiz uns riscos verdes ali, que eu fiz uma mistura meio louca das vozes da minha cabeça. Nessa parte dessa janela aí era meio amarelado, só que eu não me liguei nisso na hora. E aí eu fiz um meio branco até demais, né? Mas eu acho que no fim não ficou ruim, entendeu? No fim, eu acho que ficou legal. Eu gostei, assim, sabe? Ficou, acho que bom, entendeu? Espero que Van Gogh não esteja decepcionado comigo. Aí eu fiz essas manchas, aí eu vi que tinha manchado demais, eu passei mais azul em cima. E ficou assim, minha obra de arte. Como eu disse, o Van Gogh é meu artista favorito. E eu fico imensamente feliz todas as vezes que eu consigo, pelo menos, tentar recriar uma obra dele. Ele é um artista que me inspira muito. Eu acho maravilhoso o uso das cores e como ele se expressa nas pinturas dele. Eu espero que essa pintura também, né, traga a vocês um pouco do sentimento que eu tenho em relação ao Van Gogh. Isso também é um vídeo para vocês não se limitarem ao material que vocês têm. Vocês podem pintar com giz pastel. Por muito tempo eu pintei com guache escolar. Então isso aqui é um vídeo para mostrar para vocês que vocês não precisam usar uma mídia só numa pintura. Vocês podem usar aquarela, guache, vocês podem misturar técnicas, vocês podem misturar mídias. E isso não tem problema, a arte é isso. A arte é você fazer o que você quiser, com o que você tiver, e não se limitar pelo que você tem. E também tentar recriar obras de outros artistas, porque quando a gente tenta recriar obras, a gente vê o mundo pela perspectiva daquele artista. Então, quando eu pinto uma obra do Van Gogh, uma obra do Monet, de qualquer outro pintor, eu estou, de certa forma, vendo o mundo nos olhos daquele artista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam, de curtir se vocês gostaram do vídeo. É isso, um beijo e até a próxima!